Abra sua Bíblia, aliás, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis significa princípio, origem, início de todas as coisas. Enquanto você está abrindo, é difícil achar o livro de Gênesis, né? Essa semana comemorou-se um dia muito especial, que foi o Dia Internacional da Mulher. E hoje pela manhã nós tivemos uma homenagem às mulheres. As que estiveram aqui foram sorteadas, pois não podemos presentear todas as mulheres, mas as que estiveram aqui tiveram a oportunidade de serem sorteadas e ganhar presentes aqui. Teve uma homenagem singela, mas muito legal, que foi apresentada às mulheres. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? E hoje eu não podia deixar de pregar enfocando a mulher. E o título da nossa mensagem, eu vou começar dando o título dessa vez: As Filhas de Eva. Amém? Mas antes da leitura, as crianças vão se retirar agora para o grupo infantil, que por falta de energia vai começar com um pouquinho de atraso. Já era para ter até começado, porque as atividades hoje lá são múltiplas. Nós precisamos investir mais, queridos, vamos lá no setor das crianças, tá? Graças a Deus a gente já pôde comprar um data show novo, né? Especificamente para comprar um data show para as crianças e outro microcomputador aqui, outro notebook aqui para a igreja também. Tá? Nós estamos precisando, então orem por isso também, ok? E contribua com isso também. Vamos organizar melhor o espaço das crianças e vamos fazê-lo em nome de Jesus. Então o título da nossa mensagem desta noite é só alguns prestaram atenção. Estamos lá, as filhas de Eva. Vamos lá, fala para a pessoa do lado. A mensagem de hoje é sobre as filhas de Eva. Acorda, fala para a pessoa, acorda. Aí dormindo. Eu falei, né? Minha voz é uma voz angelical, tem uma voz de anjo. Começo a pregar para as pessoas dizem assim: pastor, que voz maravilhosa, dá um sono. Aí querem dormir. Senão que você vai ser mantido acordado, tá bom? Quem são as filhas de Eva? Como as filhas de Eva devem se portar? Qual a atitude que elas devem ter em relação à vida? Gênesis capítulo 4, versículo 25, nós lemos o seguinte. Gênesis 4, 25. Nós lemos o seguinte. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia, Senhor. Deus é misericordioso, queridos. Eu também. Sempre bom você trazer a sua Bíblia quando você vier para a igreja. Procure andar com a sua Bíblia, é importante. Porque hoje o texto vai ser projetado no Data Show, que o Data Show vai ser usado agora lá com as crianças, ok? Mas mesmo com o Data Show, com o texto aqui, traga a sua Bíblia. É importante você andar com a sua Bíblia, amém? Conta-se a história de um soldado que foi para a guerra, isso foi na Primeira Guerra Mundial, e ele levou um tiro no peito, caiu. E depois de cair, de algum tempo caído, ele se levantou, olhou assim, estava o seu uniforme furado, e ele foi abrir lá. O tiro acertou no Novo Testamento com o livro de Salmos, e a bala parou exatamente nesse versículo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que coisa, hein? Agora imagina se ele não estivesse com a Bíblia. É sério. Imagina se ele não estivesse com a Bíblia. Às vezes a gente não dá importância para algumas coisas, mas são pequenas coisas que podem fazer diferença na nossa vida. Permita-me contar um testemunho da leitura aqui. Nos Estados Unidos, o serial killer matou várias pessoas e fez uma jovem de refém.
Várias pessoas morreram. E ele botou a arma na cabeça da jovem e disse assim: eu vou matar. Falava para a polícia cercando ela: eu vou matar. Vou matar essa menina aqui. Vocês entrarem aqui, eu vou matar. Ele já tinha matado várias pessoas. Mas aquela jovem, ela tinha lido o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E ela começou a falar dos propósitos de Deus para a vida daquele camarada lá. Deus não te criou para isso. E ela foi citando aquilo que ela leu no livro, ela foi citando para aquele homem. E aquele homem, por conta das palavras dela, resolveu não matá-la e entregar-se à polícia. Ela foi entrevistada no programa do Larry King. Alguém já ouviu falar no Larry King? Aqui? E depois o Rick Warren já tinha dado uma entrevista no programa do Larry King, foi chamado, tinha até gravado em VHS essa entrevista do Larry King, do Rick Warren lá com o Larry King, falando do fato. Na entrevista eles mostraram a imagem do camarada. E eu usei isso para fazer divulgação na igreja sobre a leitura do livro Uma Vida com Propósito. E eu disse assim: imagina se ela não tivesse lido aquele livro. Imagina. Qual teria sido o destino dela? Morta como qualquer os outros foram anteriormente. Então existem pequenas atitudes que a gente toma na vida que podem determinar o nosso bem-estar, impedir o mal-estar na nossa vida. Por isso, ande com a sua Bíblia. Eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa, algum livramento do Senhor vai acontecer na tua vida. Amém? Amém. Então vamos lá, agora nós podemos ler. Vamos lá, Gênesis 4:25. Quem achou, diga amém. Amém. Ninguém mais está na misericórdia. Diz assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. As filhas de Eva. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado, Senhor. Eu creio que se nós saíssemos daqui agora, nós já fomos ministrados pela Tua presença, pelos louvores, Senhor. Mas não podemos deixar de meditar naquilo que a Tua palavra diz. Senhor, o Teu servo que está aqui precisa da unção, da direção do Teu Espírito Santo, para que esta palavra encontre lugar nas vidas que estão aqui no Teu altar, Senhor, para receber esta palavra. Mas também, Senhor, que Tu possas ungir os ouvidos, a mente e o coração de todos que estão aqui, para que a Tua palavra seja eficaz, Deus. Senhor, nossos sentidos precisam ser ungidos por Ti. E por fim, todo o nosso corpo, para que ele se mobilize em tornar a Tua palavra em atos de compromisso contigo, Senhor. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Segunda-feira, você, antes de sair de casa, tem o seu quantos minutos com Deus? 10. Muito bem, aprendeu o seu 10 minutos com Deus, não é mais 5. 5 era no passado, a gente está aumentando. Este ano, 10 minutos com Deus, antes de sair para o seu trabalho. Você ora, pede para o Senhor: Senhor, dá um texto, aí você põe o dedão lá. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu-nos um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E agora? O que o Senhor quer falar comigo nesse texto? Quer saber de uma coisa? Vou ler um salmo. Ele vai ler um salmo, gente. O pessoal aqui continua lendo o salmo? Sim ou não? Sim ou não? É para ler, né? O problema é quando você só lê salmos e não lê outra coisa, porque tudo que está escrito aqui tem uma missão preciosa para a nossa vida. Pois bem, a palavra Eva, o nome Eva significa vida, ou mãe dos viventes, mãe de todos os viventes. Significa, queridas irmãs, que comemoraram esta semana o Dia Internacional da Mulher, que vocês precisam ser e agir como filhas de Eva, porque ela é mãe de todos os viventes. Agora, isso se aplica a nós também, homens, sim ou não? Sim, né? Acabamos de ler aqui que ela gerou um filho, um homem também. Então nós também somos filhos de Eva. Agora, por conta do Dia Internacional da Mulher, a ênfase será sobre as filhas de Eva. Quem são as filhas de Eva? Preciso correr com o tempo aqui.
Então são aquelas que aprendem a superar as suas escolhas erradas. Você conhece a história de Eva, não conhece? Sim ou não? Sim. Então, Deus criou Adão. Enquanto Adão estava dormindo, ele foi lá, da costela de Adão, formou a mulher. Algumas pessoas gostam de dizer que Deus criou primeiro um homem e não uma mulher, porque se ele tivesse criado primeiro uma mulher, quando ele fosse criar um homem, ela dá um monte de palpite. Não, faz assim, faz assado. Não gostei disso não. Conserta isso aqui. Será que é verdade, irmãs? Você não deu palpite em casa, não? Tem umas aqui que estão rindo, não estão nem querendo falar nada, né? Só dá aquele sorriso maroto assim, né? Pastor, dou muito palpite lá na minha casa. Então Deus criou o primeiro homem e depois formou uma mulher. E a Bíblia fala que viu Deus que tudo era bom. Na verdade, quando a Bíblia diz isso, ela está emitindo juízo de valor. As coisas que Deus fez eram todas boas. Mas você sabe que em um momento da história de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, ela deu ouvidos à voz da serpente. Foi uma escolha errada. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós damos ouvidos a pessoas erradas. Pessoas erradas que fazem parte do nosso convívio. Pessoas erradas que não são assim tão distantes de nós e que por isso inspiram até uma certa confiança, uma certa confiabilidade. E nós nos entregamos a essas pessoas como se elas fossem autoridade sobre as nossas vidas. Foi isso que aconteceu com Eva. Ela fez uma escolha errada. Ela deu ouvidos a quem não deveria dar. Quantas vezes você já deu ouvidos a quem você não deveria dar? Então você ouviu a voz do Senhor falando no teu coração, veio um servo, uma serva de Deus ministrou na tua vida, mas o diabo, quando ele não vem em pessoa, ele manda o secretário, a secretária dele, para que você dê ouvidos, e em dar ouvidos você faça uma escolha errada na sua vida. Foi isso que aconteceu com Eva. Ela não somente deu ouvidos à voz da serpente, mas ela também deixou que os seus sentidos orientassem a sua escolha. Na Bíblia isso, você lê no capítulo 3, que ela viu que o fruto era bom, agradável paladar, para dar entendimento, tomou, olha aqui, o tato e comeu. E antes ela já tinha dado ouvidos à voz da serpente. Então os nossos sentidos são a porta de entrada para a ação do maligno na nossa vida, meus irmãos. Você precisa tomar cuidado com isso. Ela deixou que os seus sentidos ali orientassem a sua escolha. Vou comer o fruto ou não vou? Até então que tinha determinado a escolha dela de não comer, era a ordem do Senhor. Mas por um momento ela falou, não, vou suspender a ordem do Senhor na minha vida e vou deixar que os meus sentidos determinem aquilo que eu vou fazer. Isso aconteceu com ela. Existem pessoas que permitem que os seus sentimentos determinem as suas escolhas. É verdade, não, mas sabe como é que é? Eu estou sentindo no meu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e da mulher também. Nosso coração nos engana. Então nós não podemos deixar que os nossos sentimentos determinem as nossas escolhas. Às vezes nós permitimos que as nossas aspirações determinem as nossas escolhas. Houve um elemento de aspiração no coração de Eva ali, que eu tenho uma possibilidade de tornar-me igual a Deus. Ela aspirou por isso. Sabe, foram as aspirações de Judas que o levaram a trair Jesus. Não foi o interesse pessoal apenas por 30 moedas de prata. Oscar Kuhlmann, um teólogo suíço, ele defende a tese que a intenção de Judas era provocar a prisão de Jesus pelos soldados para que houvesse uma manifestação dos anjos e assim Jesus pudesse ser visto pelo povo de Israel como Messias. Isso é uma tese amplamente aceita no contexto teológico por esse grande teólogo que foi Oscar Kuhlmann, esse teólogo suíço.
Então, havia uma aspiração no coração de Judas pela libertação política do povo de Israel. Ele deixou que isso determinasse, orientasse a sua escolha. Quantas vezes as nossas aspirações orientam as nossas escolhas? Deus tem um propósito para a tua vida. Mas você, não, mas eu já fiz planos, eu já fiz a minha escolha, não, eu sonho com isso. E você simplesmente anula o propósito de Deus e faz a escolha errada. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, na vida de Eva, acontece na vida de muitas pessoas ainda hoje. Mesma atitude que ela teve ainda se repete hoje também. E para completar e para a gente encerrar essa parte aqui desse ponto, né, que pode ser mais desenvolvido, ela ainda induziu seu marido a erro. Uma coisa é você errar sozinho, outra coisa é você induzir outra pessoa a erro. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, de que ela pegou, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Isso é um problema grave que eu tenho. Quando, às vezes, na igreja a gente precisa lidar com pecados. Todos nós pecamos, sim ou não? Eu peco, sou pecador, como você é pecador. Mas de vez em quando a gente precisa tratar. E como é que a gente trata pecado? É com a misericórdia. É com a misericórdia. Está na Bíblia isso. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 diz assim: se alguém for surpreendido com algum delito, algum pecado, diz assim: vós que sois espirituais, abra a sua Bíblia aí, tratai o tal com espírito de mansidão. Só os espirituais podem tratar do pecador, sabia? Aí tem muita gente que está na carne ali, não, eu quero jogar pedra, não, eu sou santo, eu quero jogar pedra. É santo não, você está na carne. Tem que apedrejar, não, esse aí tem que passar, esse aí tem que sofrer. Não é assim que Deus faz, não, queridos. Ele não fez isso com aquela mulher pega em flagrante adultério. O flagrante é muito importante aí. Não, você vai ser apedrejada para aprender. Foi isso que ele fez com aquela mulher? Foi isso que ele fez com aquela mulher? Não foi isso que ele fez com a mulher. Vós que sois espirituais, tratai o tal com o espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que tu também não caias. Outra tradução diz: para que tu também não sejas tentado. Amém? Está escrito aí? Pode conferir na sua Bíblia. Já marca aí Gálatas 6:1. Então, como a pessoa peca, tudo bem. Agora, quando induz a erro, aí, meus queridos, aí, não, peraí. Uma coisa é você pecar sozinho, outra coisa é você estar levando outras pessoas juntos. Aí não dá. Aí tem que... Aí tem que entrar com urgência, com emergência, ali para correr, tentar corrigir, para que outras pessoas não venham inocentemente cair, porque o outro se está induzindo a erro. Tudo isso aconteceu com ela. Tudo isso aconteceu com ela. Ela não somente pecou, mas ela induziu também o seu marido a erro. O que Eva merece? O que Eva merece? Eu quero uma resposta, estou fazendo uma pergunta. O que Eva merece pelo que ela fez? O que Eva merece? Pagar. O André está dizendo que ela merece pagar. Quem dá mais? Quem dá menos? O que Eva merece? Ser perdoada. Ela merece ser perdoada? Não. Ela merece pagar pelo que ela fez. Ela merece. O André está certo. É o que ela merece. Agora, tem o que ela merece e tem o que Deus oferece. E o que Deus oferece a ela? Aí Ele oferece o perdão, Ele oferece a misericórdia, Ele oferece a graça. O que ela merece é pagar pelo que ela fez. Mas o que Deus oferece é dá para continuar vivendo. O salário do pecado é a morte. Eva, você não vai morrer. Vai haver algumas consequências, mas eu vou falar sobre elas aqui agora. Mas eu te ofereço a possibilidade de continuar vivendo, convivendo com isso.
para que mais tarde uma providência definitiva seja tomada e eu possa livrar a humanidade, que inclui eu e você, da força, da influência do pecado nas nossas vidas. Então, as filhas de Eva são aquelas que aprendem a superar as suas escolhas erradas e não afundarem pelas suas escolhas erradas. Existem mulheres e homens também que fizeram escolhas erradas ao longo da sua vida e estão afundando, estão lamentando: se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, agora já é tarde demais, não tem mais jeito. Tem sim. Uma das primeiras lições que a gente aprende com Eva é superar. Não é possível, é duro, é difícil, mas dá para conviver, dá para esperar em Deus. Vai chegar um momento da ação de Deus na nossa vida, amém? Então talvez, meu querido, você tenha feito alguma escolha errada na sua vida. Minha querida, você talvez tenha feito alguma escolha errada na sua vida, como Eva fez. Mas isso não pode destruir a tua vida, isso não pode aprisionar a tua vida, porque o Senhor entra com providência e te ajuda a superar. Ele te sustenta pela mão. Nós já vamos ver isso aqui. Em segundo lugar, as filhas de Eva são aquelas mulheres que se submetem resignadamente à determinação do Senhor, ela precisou se submeter depois de pecar. E foi que Deus falou para ela em Gênesis 3,16. Deus disse assim: agora, por causa do pecado, tu vais ter filhos agora com dores de parto. Você já assistiu o parto de algum animal? Aqui alguém já assistiu o parto de algum animal? É sem dor, é indolor, né? De repente está lá, já vi, né? Um cavalo, né? Nascendo, né? Um potrinho ali está nascendo e de repente ele é cuspido assim, de uma forma natural, né? Não existe dor, não existe grito, não existe nada, né? Mas a mulher passa pela dor do parto, sim ou não? Né? Quem aqui já passou pela dor do parto? Levanta a mão. Né? É bom passar pela dor do parto. É só uma observação, um pouco de cultura. Segundo o Dr. Drauzio Varela, os filhos que nascem de parto normal, por meio da dor, na vida eles crescem mais atirados na vida, eles não têm medo assim de nada, eles são mais ousados. Aqueles que nascem de cesariana são mais quietinhos, problema não sei não, não vai dar, né? É verdade. Dr. Drauzio Varela. Então, pelo bem do teu filho, aguenta o parto normal, amém? Seja resignada, submeta-se à determinação do Senhor. Só se o médico disser assim: não tem jeito, o menino está numa posição atravessada, aí não tem jeito, né? Mas se você puder, se submeta, vai ser bom para a saúde do seu filho, amém? Mas ela se submete a essa ideia, não tem como fugir, né? Não tem como ela dizer: Senhor, eu não aceito essa punição. Pronto, acabou, aconteceu, não tem como. Mas tem uma, sabe, que a gente vê essa submissão resignada, é quando eles são tirados do jardim do Éden. A Bíblia fala que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Puxa vida, imagina Eva conversando com Adão. Naquela época que a gente vivia lá no jardim era tão bom. Agora nós estamos aqui fora do jardim. É dificuldade atrás de dificuldade. Começaram as lutas da vida. Não é fácil. Tem gente que pensa que o trabalho existe por causa do pecado. Não, queridos, o trabalho sempre existiu. Quando Deus criou o mundo, Ele estava trabalhando, né? Quando Adão estava ali no jardim do Éden, ele trabalhava. Ele ficava lá tomando água de coco na beira de um rio que tinha lá no jardim. E não vou fazer nada, ele trabalhava. Quando a Bíblia diz que ele deu nome aos animais, né? Ele já estava ali executando uma atividade. Você lembra que Deus criou o homem, criou o jardim, mas não criou a casa. Adão precisava construir uma casa. Deus não criou uma cadeira, criou? Ele precisava, Deus deu inteligência para ele tinha que trabalhar, para fabricar uma cadeira. Deus deu uma mesa para ele poder sentar, deu ou não deu? Não deu, não tinha mesa, tinha cama. Opa, Deus nos deu esse colchão aqui, ó, colchão celestial, pena de anjo, esse travesseiro aqui é de pena de anjo. Já pensou? Oh, que maravilha, põe a minha cabeça lá, né? Que maravilha, pena de anjo, de asa de anjo. Tira isso não, queridos. Então eu já vi até pastor pregando equivocadamente sobre isso, né?
e já vi crente dizendo assim: quando eu chegar no céu vou ter uma conversa com Adão, porque eu trabalho tudo por culpa dele. Mas é impressionante como Eva resignadamente se submete à determinação do Senhor. Eles saem do jardim, enfrentam uma vida dura, mas eles não alimentam revolta no seu coração. Existem pessoas, às vezes, que quando são confrontados pelo Senhor, alimentam revolta no seu coração. Deus foi duro demais, esse Deus... Queridos, às vezes você não está nem passando assim por uma provação dura, ou até uma punição de algo errado que você fez, né? Você simplesmente está enfrentando uma dificuldade normal da vida e alimenta às vezes revolta no seu coração, indiferença. Poxa, eu tenho procurado servir a Deus, eu tenho dado o meu melhor e Deus parece que não está nem aí, estou passando por uma dificuldade, parece que o Senhor me abandonou. Essa atitude de Eva, de Adão também, de não se revoltarem contra a sua expulsão do jardim do Éden, significa que eles se submetem resignadamente à determinação do Senhor com a vida deles. E Deus espera isso de você e de mim também. A gente precisa aprender a se resignar. Não, Deus, né? José precisou se resignar ao plano de Deus para a vida dele. Puxa, mas que dificuldade! Eu era o filhinho do papai, da noite para o dia virei um escravo, e agora injustamente sou acusado, fui parar lá numa prisão, ninguém lembra de mim, meus familiares não lembram de mim, interpretei o sonho do copeiro mor, ele também se esqueceu de mim, todos se esqueceram de mim, mas ele não se revolta contra o Senhor. Essa ausência de revolta significa submeter-se resignadamente à determinação do Senhor. Eu não sei pelo que você tem passado, talvez o que Eva estava passando ali era consequência de uma escolha errada que ela fez. Muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje são resultados de escolhas erradas que nós fizemos em algum ponto da nossa vida. Foram escolhas nas quais nós não consultamos ao Senhor. Por isso que é importante você ter os seus 10 minutos com Deus, buscar a direção de Deus. Talvez naquele dia você vai precisar tomar uma decisão. E se você cedo buscou a direção do Senhor, Ele vai te ajudar. Agora, se você não buscar a direção do Senhor, você está fadado a cometer um erro. Tem uma história na Bíblia interessante sobre Josué. Josué, o povo de Israel estava sob o comando de Josué, passando ali para entrar na terra de Canaã, destruindo todos os povos. Os gibeonitas se disfarçaram. O povo de Gibeon disseram assim: logo, logo, Josué e o povo de Israel vai chegar aqui. E quando eles chegarem aqui, eles vão nos destruir. Aí sabe o que eles fizeram? Botaram uma roupa velha, pão velho, vinho velho. Foram até a presença de Josué. Olha, nós viemos de longe, nós ouvimos falar da tua fama, do que Deus está fazendo com o povo de Israel. Por favor, faz um pacto, faz uma aliança conosco, que tu não vais nos destruir. Aí Josué olhou, realmente as roupas são velhas, o pão é velho, o vinho é velho, eles vieram de longe. Sabe o que Josué fez? Não consultou ao Senhor, foi enganado. Logo em seguida Josué fez um pacto, fez uma aliança. Andaram alguns quilômetros, o povo de Israel se depararam com os gibeonitas. Aqui você não destrói não, você fez uma aliança conosco, você deu a tua palavra, não pode mais voltar atrás. Sabe por que isso está registrado na Bíblia? Para lembrar você e a mim que qualquer decisão que nós formos tomar na nossa vida, nós precisamos consultar o Senhor. Por isso que você precisa daqueles 10 minutos com Deus. Não estou aqui dizendo, meu querido, para impor algo sobre você. Muito pelo contrário, para tirar um problema futuro na tua vida. E às vezes, por conta dessas escolhas erradas, nós murmuramos, nós nos revoltamos, nós ficamos inertes, às vezes até indiferentes. Parece que Deus não é igreja, mas a gente vai ficando meio frio, indiferente. Isso é o contrário de submeter-se resignadamente ao propósito de Deus. Mas tem uma coisa interessante em ela, né? Que ela não somente se submeteu resignadamente ao Senhor, mas o pensamento dela, apesar de ela haver pecado, induzido Adão a erro, apesar das dores do parto,
apesar de ter sido expulsa do jardim do Éden, o seu pensamento girava em torno do Senhor. Onde é que está isso, pastor? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Olha que texto maravilhoso. Caim e Abel conheceram Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Olha como o pensamento dela girava em torno do Senhor. Senhor, eu estou sofrendo as consequências do meu pecado com as dores do parto. Nós fomos expulsos do jardim do Éden, mas esse filho que está nascendo, esse Caim que está nascendo, eu não sabia do que Caim ia fazer. Esse filho, eu reconheço que ele veio do Senhor. É manifestação já da tua graça na minha vida. Isso é submeter-se ao Senhor. Apesar de estar sofrendo até a consequência das suas escolhas erradas, mas diz assim: não, mas o Senhor está sendo gracioso comigo. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está acompanhando a minha vida. O Senhor está presente. As filhas de Eva de hoje precisam ter essa atitude. Deus espera de você essa atitude. Está registrado na Bíblia esse texto, para te ensinar a ter esta atitude espiritual diante do seu Deus. Os problemas são muitos. Alguns deles são consequência da vida em si mesmo. Outros são consequências de escolhas erradas. Mas qualquer coisa boa que aconteça comigo, eu reconheço que o Senhor está por detrás disso. Que coisa maravilhosa dessa mulher, dessa Eva. O Dia Internacional da Mulher, creio que não tem mais texto apropriado, melhor para estarmos pregando sobre isso neste dia. Terceiro lugar, queridos, as filhas de Eva são aquelas que ensinam os seus filhos a terem um compromisso com Deus. Filhas de Eva ensinam os seus filhos a terem compromisso com Deus. Eva fez isso. Sabe o que me admira em Eva? Existe uma expressão latina que diz assim: ela é prima inter pares. Ela é a primeira entre os seus semelhantes. É o que essa frase em latim quer dizer. É impressionante que Eva nunca passou por nenhuma escola. Ela não teve a experiência que você tem. Ela não teve infância. Ela não teve puberdade. Ela não teve adolescência. Ela não teve juventude. Eva nasceu adulta. Impressionante isso. Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas desde cedo ela ensinou aos seus filhos. Quando a Bíblia fala que no devido tempo, Caim trouxe a sua oferta ao Senhor, Abel também trouxe a sua oferta ao Senhor, significava que ela estava ensinando aqueles filhos a crescerem comprometidos com o Senhor. Ela ensinava os seus filhos a terem um compromisso com Deus, apesar de nunca ter sido ensinada. Era uma professora que nunca teve ensino, mas viu a necessidade. Caim e Abel não foram apresentar suas ofertas pura e simplesmente, porque foram tocados. Eles já viam seus pais apresentando oferta ao Senhor. Eles aprenderam com o exemplo. E no devido tempo, cada um levou a sua oferta ao Senhor. O curioso na história de Caim e Abel, nós vemos que um era pastor de ovelhas, não é isso? E o outro era um agricultor. Porque Caim e Abel, eles possuíam aspirações diferentes. Eles não eram a mesma pessoa, mas eles tinham em comum uma coisa: pai e mãe. O que nós temos em comum, Caim e Abel? Não, nós temos o nosso pai e nós temos a nossa mãe. Mas eles tinham algo mais em comum: era o compromisso com Deus. Todos dois entendiam que tinham que levar uma oferta ao Senhor. Um levou uma oferta que não foi aceita, tudo bem, mas ele levou a oferta. Onde ele aprendeu isso? Com quem ele aprendeu isso? Ele aprendeu, queridos, com a sua mãe. Então as filhas de Eva são aquelas mulheres que ensinam os seus filhos a terem um compromisso com Deus. O que nós temos visto hoje? A gente vê hoje mulheres que ensinam os seus filhos a terem compromisso com a escola secular. Não, meu filho, na hora certa, ele tem que estar lá, prontinho, porque a perua vai passar e vai pegar o meu filho para levar para a escola. Não, meu filho, tal hora, ele tem aula de natação. Então,
Ele tem que estar lá para ter aula de natação. Outras não, tal hora meu filho tem aula de judô. Então ele tem que ir lá para a aula de judô, porque naquele horário ele tem compromisso de ter aula de judô. Alguns não, agora meu filho está fazendo informática, está fazendo inglês, tal hora ele tem que estar lá. Ah, minha filha agora está estudando piano, outra está aprendendo balé. Então tem um compromisso de estar lá. E o compromisso de estar na escola bíblica dominical para estudar a palavra de Deus? Onde está? E o compromisso de fazer o culto doméstico na sua casa, o pão diário, reunir a família, agora a família, desliga tudo, televisão, computador, videogame, agora nós vamos fazer o culto doméstico. Nossa família reunida, porque eu tenho que ensinar os meus filhos a terem compromisso com Deus. O professor de judô, o professor de idiomas, o professor de informática, o professor de natação, não vai fazer nada pela vida do teu filho. Agora Deus vai. Quando teu filho mais precisar, quem pode estar do lado dele para livrá-lo, para guardá-lo, para protegê-lo é o Senhor. Então você precisa, como Eva, ensinar os seus filhos a terem compromisso com Deus. É impressionante, você sabe o restante da história, que Caim foi lá e ele ofereceu uma oferta que não foi aceita pelo Senhor. Deus veio falar com ele. Eu fico fascinado com isso. Ele não precisou orar. Deus se antecipa. Eu fico pasmo quando eu leio esse texto. Deus, eu queria que tu viesses assim como tu foste falar com Caim, que tu viesse falar comigo. De vez em quando eu oro dessa forma. Ele foi lá fazer uma oração para Deus responder. Deus veio ao encontro dele. Sabe o que Deus fala para ele? Assim, Caim, se procederes bem, a tua oferta será aceita. Agora presta atenção numa coisa: o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Você sabe o que Deus está dizendo aqui para Caim? Deus está dizendo assim: Caim, a responsabilidade é tua. Deus não acusa Eva, não culpa Eva. Eva havia feito a parte dela. Agora, Caim estava por conta própria. Então ele não vai atribuir a Eva uma responsabilidade que ela cumpriu. Não, Eva foi responsável. Quando te ensinou, ela deixou de te ensinar. Não, Caim. Agora sou eu e tu apenas. Tua mãe está fora. Deus nem cita a Eva. Sabe por quê? Porque não precisa. Ela não pode ser responsabilizada pelos atos errados do seu filho. Por quê? Porque ela ensinou o certo. Deus cobra dele a atitude correta. Não atribui à mãe o erro pela atitude incorreta de Caim. As mulheres que são as filhas de Eva são aquelas que ensinam seus filhos a... Vou trocar o verbo. Eu comecei dizendo terem um compromisso com Deus. Depois da exposição, a viverem um compromisso com Deus. É isso que Deus espera de você. Eva, desculpe dizer, mas tem dado de 1000 a 0 em muitas mães hoje. Quando a Bíblia diz que o mundo já é maligno, essa mentalidade, não. Meu filho tem que aprender matemática, ele tem que aprender português, ele tem que aprender geografia. E aprender a Bíblia fica relegado a segundo, terceiro, último plano ou até plano nenhum. Caim e Abel, eu tenho certeza, foram entregar sua oferta porque eles aprenderam com a atitude dos seus pais. O que seu filho tem aprendido com as suas atitudes? Seu filho te vê lendo a Bíblia? Ele te vê lendo a Bíblia? Se ele te vê lendo a Bíblia, não vai ler a Bíblia não, querido. Não vai não. Não vai não. Ele não te vê vindo na escola bíblica dominical? Ele não vai não. Ele não te vê vindo e indo lá na célula, no grupo familiar, você não vai? Ele também não vai não. Caim e Abel aprenderam, não só com ensinamento teórico, intelectual, que seus pais transmitiram, mas aprenderam com o exemplo de seus pais. Vamos andar. As filhas de Eva, em quarto lugar, são aquelas que alimentam a esperança de um recomeço. Desde que nós lemos
tornou Adão e Eva a conhecer, tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho. Sabe o que esse texto está dizendo para você? Se você ter se tentado a ler um salmo, o que Deus está dizendo para mim nesta segunda-feira? Eu abri a minha Bíblia aqui aleatoriamente, como o pastor falou na introdução da mensagem, coloquei meu dedo, Deus está dizendo assim: sempre há a oportunidade de um recomeço para a sua vida. Apesar das suas escolhas erradas, apesar das consequências do seu erro, apesar de você estar convivendo com sofrimento, há a possibilidade de um recomeço. É o que o texto está dizendo aqui, querido. Então posso recomeçar. O que Adão estava fazendo aqui era recomeçando com ela, deixando as tragédias, os traumas para trás. Tinha acabado de passar por uma tragédia. Caim matou Abel. Um filho matou o outro. Já pensou o que é isso? Imagine isso na sua casa. E agora vamos conviver pro resto da vida com trauma, com a tragédia, com fracasso, com a derrota. Tem gente assim, passa por uma adversidade na vida, passa por uma tragédia, não consegue deixar para trás. Isso começa a controlar a sua vida, começa a controlar as suas ações. Quando a Bíblia diz que tornou Adão conhecer sua mulher, ele estava dizendo: Eva, nós precisamos recomeçar a nossa família. Se a memória não me falha, é 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 1, não lembro agora, mas diz assim que na genealogia de Adão, não fala em Caim nem Abel, sabia? Diz assim: Adão gerou a Sete. É o que aparece lá na genealogia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que Deus deu oportunidade a eles de um novo recomeço. Essa mensagem que está perdida numa genealogia de Adão, lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas 1, muito obrigado, Wilson. 1 Crônicas 1 diz assim, de Adão nasceu Sete, não fala nada de Caim, nem fala nada de Abel. Por quê? Porque isso aqui não conta. A tragédia ficou para trás. O que conta é o que deu certo para Deus. Você não precisa ficar carregando traumas e tragédias na sua vida. Deus te dá uma oportunidade de um recomeço, minha irmã. Você pode recomeçar. Você é uma filha de Eva. Você não, minha vida, não está dando certo. Eu pensei que era uma coisa, deu outra, e agora tudo se perdeu, não tem mais jeito. O som está alterando aqui, volta aqui antes, se possível, né? Então você pode recomeçar, né? Você pode também, o que a gente aprende nesse texto, alimentar a esperança de um recomeço, é colocar uma emoção positiva em cima de uma emoção negativa. Augusto Cury, que escreve muitos livros considerados de autoajuda, se intitula psicanalista, né? É um homem brilhante, eu já li vários livros dele. Ele diz que as experiências negativas que nós passamos pela vida são janelas killers que nos traumatizam, e elas não podem ser anuladas. E a única forma de nós convivermos bem com ela é exatamente nós criarmos algo positivo em cima daquilo que é negativo. Então, se você teve uma experiência ruim, você precisa viver uma experiência boa para encobrir aquela ruim, assim você consegue conviver. Sabe, o Augusto Cury pode teorizar isso, mas já estava na Bíblia, lá no Jardim do Éden, no início. Quando Adão e Eva resolvem recomeçar, eles estão dizendo: nós estamos aqui vivendo um sentimento negativo dessa tragédia que aconteceu com os nossos filhos, mas agora nós vamos ter um outro filho. Nós alimentamos a esperança que ele vai trazer alegria ao nosso coração, para anular toda essa carga de emoção negativa que nós estamos tendo. Essa oportunidade que Deus te dá. Você não precisa passar o resto da sua vida remoendo sentimentos negativos, ressentimentos. Com Eva você pode aprender, e Adão também, você pode aprender: calma, vamos criar algo bom em cima desse ruim. Este novo recomeço. Este novo recomeço que eles estão tendo, eles se ajudam mutuamente no recomeço. Nós encontramos aqui, você imagina se fosse nos dias de hoje, né? Caim, olha Adão,
você que ensinou a amar o menino. Aí Eva, não, mas Adão fala para Eva também, retrucando lá, não, mas você também errou ali, a educação desse menino, por isso que falhou. Quantos casais vivem assim? Convivem assim? Um culpando o outro, um jogando a culpa no outro. Sabe, nesse recomeço, quando a Bíblia diz que tornou Adão a conhecer a sua mulher, está dizendo assim, olha, nós vamos nos ajudar mutuamente neste recomeço. Não era só um ato mecânico de um relacionamento íntimo de um homem com uma mulher, mas havia ali um interesse mútuo de reconstrução. Não se constrói nada com acusações, não se constrói nada com cobranças. Aliás, quando o seu cônjuge estiver falhando em alguma área da vida dele, eu sempre prego esse casamento, você não está lá para acusá-lo, você está lá para completá-lo ou completá-la. Quando Deus uniu aquilo que Deus uniu, casamento na visão de Deus, né? A esposa vê, meu marido está falhando nessa área aqui, ele está falhando. Foi para isso que você casou com ele, exatamente para você preencher aquela lacuna. Esta é a visão de Deus do casamento. O marido, minha mulher está falhando nessa área, foi para isso que você casou com ela, para preenchê-la naquela área que ela é falha. Adão e Eva, quando a Bíblia diz que Adão conheceu sua mulher, tiveram aquele relacionamento íntimo para gerar uma nova vida, eles estavam se ajudando neste recomeço, sem troca de acusações ou culpando o outro. E por último, as filhas de Eva são aquelas mulheres que veem a bondade do Senhor nas coisas mais simples da vida. Irmãos, isso, quando eu leio esse texto, acredite, eu me emociono. Tornou Adão conhecer sua mulher, e ela deu a luz um filho, a quem pôs o nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel. A mão de Deus está por detrás do nascimento dessa criança. Por detrás do nascimento de Sete existe aqui a bondade do Senhor. Eu fico impressionado com a visão que essa mulher, Eva, tem da vida, queridos. Uma visão que nós não temos, né? O que nós analisamos, não. Claro, eles tiveram relação, o que podia acontecer, né? Aquilo ali foi um ato mecânico, foi um ato biológico, nasceu ali uma criança, aquilo foi uma coisa. Eva não interpreta dessa forma. Quando ela diz assim, Deus me deu outro filho, ela está dizendo, sabe o que ela está dizendo? Não somos nós dois, existem três pessoas no relacionamento. Eu, Adão e Deus, né? Aqui não é o Eros que está em ação. Eros é a atração erótica que um homem sente pela mulher, que o marido sente pela mulher e a mulher pelo marido. Não é o Eros que está em ação, é o agape, é o amor de Deus, é a bondade de Deus nesse momento de reconstrução da vida. Ela tem uma visão espiritual do nascimento daquela criança. Esse menino vai trazer muita alegria, porque o Senhor me deu outro filho. Eva compreende aqui o princípio da compensação. Isso é um princípio espiritual, queridos, de Deus compensar você pelas suas perdas. Isso acontece na vida de Jó. Jó teve perdas na vida dele, Deus o compensou dando 2 vezes mais. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, não há homem nem mulher que tendo deixado pai, mãe, irmãos, amigos, parentes, seja lá o que for, por amor de mim, não receba 100 vezes mais nesta vida e na vida que está por vir. 100 vezes mais é o que Jesus promete. Sabe o que é isso? É o princípio da compensação em ação. Você está passando por um momento difícil, é sofrimento, é aflição, você pode ali
alimentar esperança. Quando você lê esse texto aqui, mas vai haver um momento em que eu vou viver o 7. O que é viver o 7? Eu vou receber a manifestação da bondade do Senhor na minha vida. E Ele vai me compensar por todo o prejuízo que eu tive. E a visão que ela tem. Olha, porquanto Caim matou Abel, Deus me deu outro filho no lugar de Abel. É isso que 7 significa na vida de Eva. É isso que este nome, o nome deste homem que significa 7, precisa significar na nossa vida também. Deus vai repor aquilo que eu perdi. Amém? Amém. Esta é a visão que uma filha de Eva tem da vida. Como é que você quer prosseguir a sua vida? Sem admitir as suas escolhas erradas? Oh Deus, eu estou vivendo esse problema, e você está orando para Deus te tirar do problema ali, Senhor, me tira disso, Senhor. Deus está dizendo, mas esse problema é consequência de algo que você, de uma escolha que você fez lá atrás sem me consultar. Então, antes de eu te livrar disso, você precisa aprender a superar isso. Eva aprendeu a superar. Ela aprendeu a se submeter resignadamente à determinação do Senhor. Fiz a escolha errada. Existem algumas implicações ou complicações decorrentes disso. Tá bom, Senhor, eu me submeto. Eu me submeto, não vou murmurar, não vou me revoltar. Tudo está atrapalhado na minha vida. Nós estávamos agindo, Éden estava maravilhoso, agora nós saímos de lá, está tudo mais difícil na nossa vida. Mas quando nasceu Caim, o Senhor me deu um varão, que maravilha, esse Deus é gracioso comigo. Sentimento de gratidão no meio da dificuldade. Como Eva, Deus espera que você ensine os seus filhos a terem um compromisso com Deus. Se eles errarem na vida, Deus vai cobrar deles, como cobrou de Caim, não vai cobrar de você. Você já imaginou o filho teu indo para o inferno por culpa tua, querido? Você já imaginou uma coisa dessa? Que vergonha! Você entrar no céu e teu filho não entrar, porque você não lhe ensinou a ter um compromisso com Deus. Isso é vergonhoso. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Significa que você tem um filho e você tem que devolver para Deus. E você não ensina o seu filho a ter compromisso com o Senhor. Que vergonha! Existem muitos homens e muitas mulheres que vão ficar envergonhados no céu. Até vão entrar no céu, mas seus filhos ficarão de fora. Por quê? Porque os seus pais ensinaram os seus filhos a terem compromisso com o professor de judô, de natação, o professor de tênis, o professor disso e daquilo, mas não ensinaram a ter um compromisso com o Senhor. Você pode aprender com ela a ensinar o teu filho, a tua filha. Se algum dia eles se perderem, como Caim cometeu aquilo, Deus foi cobrar dele, não foi cobrar da mãe dele, não. Você pode alimentar a esperança de um recomeço, e o recomeço pode ser hoje. Hoje você pode dizer, pastor, eu vou mudar minha vida, pastor. Aprendi com ela. Eu quero mudar minha vida, eu quero ser diferente. Deus vai te abençoar. Se tem alguma coisa negativa que você tem vivido com seus filhos, aí você, a partir de agora, mudando a sua atitude, vai criar algo positivo, que vai anular aquele negativo lá, amém? Amém. E você pode ser sensível a ver a bondade do Senhor em coisas simples da vida. Quando Adão conheceu sua mulher ali, na verdade, e nasceu aquela criança, ela falou, aquilo não foi só uma noite de amor, não foi um momento romântico, nem sei se foi, né? Ou não foi um ato mecânico. Deus estava ali, e agora está nascendo 7. É o recomeço para uma nova vida. Deus interpreta isso de tal forma que a genealogia vai em 1 Crônicas 1, começa dizendo que Adão gerou 7. O que precisa ser gerado na sua vida? O que precisa ser gerado na sua vida como fruto desse novo recomeço com o Senhor? Novo recomeço
Não é apenas algo que você sente, ai, que maravilha, que bom, estava na igreja, o culto, o louvor, a palavra, que coisa boa, ai, senti tão bom. Não, houve algo que foi materializado ali. Foi o nascimento de Sete. Não foi um nascimento indesejado, não foi um parto indesejado. Foi uma manifestação da bondade do Senhor, para o que eles fizeram para esse mundo de Cristo. Gostaria que você ficasse de pé agora. Você já fez pé, fique de pé, feche os seus olhos. Talvez precise de você aqui, Francis. Feche seus olhos agora. Você precisa falar com o Senhor, querido. Esse é o momento mais difícil da mensagem, você sabia? Eu vim aqui pregar, é fácil. Não vim aqui pregar para você dizer, que palavra abençoada, pastor. Isso não vale, não vale. A palavra ela só é abençoada quando ela te transforma, querido. Eu não tenho poder de te transformar, não. Mas Deus tem, eu vou orar agora. Para Deus dispensar o poder dele sobre esta palavra ministrada na tua vida para gerar transformação. Eu não quero só trazer informação, não. Existem mensagens que trazem informação nova. Eu não tinha pensado nisso. Ai, que coisa! Poxa vida, informação nova, curiosidade cultural que aconteceu. Não é para isso, não. Pode até conter isso, mas o objetivo da palavra é transformar a tua vida. Eu sou um garoto de recado do Senhor apenas. Eu só falo. Agora, você precisa deixar essa palavra entrar no teu coração para te transformar. Feche seus olhos agora. Agora é o momento de o Senhor ouvir a tua voz. Eu sei que você ouviu a voz do Senhor, mas chegou a hora de o Senhor ouvir a tua voz. E Ele quer ouvir o que você vai dizer a Ele, qual é a tua resposta a essa palavra. Talvez você tenha que admitir que até os problemas que você tem vivido hoje são consequências de escolhas erradas, nas quais você não consultou o Senhor. Talvez convivendo com as consequências das suas escolhas, você tenha alimentado mágoa no seu coração, até contra Deus. Ah, Deus me abandonou, Deus não está nem aí. Talvez você tenha alimentado até indiferença no teu coração, descaso. É hora de pedir perdão, de mudar de atitude. Talvez você não tenha sido uma boa mãe para ensinar os compromissos do Senhor para o teu filho. Lá no céu Deus não vai perguntar se teu filho sabe fazer raiz quadrada, ou se ele sabe nadar, ou se ele sabe informática, ou se ele fala inglês, francês. Deus não quer saber disso. Talvez você como mãe tenha perdido muito tempo com essas coisas. Elas são importantes, mas o compromisso com Deus em primeiro lugar não tem acontecido. É hora de você falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero mudar isso na minha vida. Preciso mudar isso na minha vida. Me ajuda. Se você não consegue, você pede a ajuda do Senhor e Ele te dá. Talvez você tenha ou esteja se consumindo em lágrimas por causa de alguma tragédia que aconteceu na sua vida. É hora de você falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero mudar isso na minha vida. Preciso mudar isso na minha vida. Me ajuda. Se você não consegue, você pede a ajuda do Senhor e Ele te dá. Talvez você tenha ou esteja se consumindo em lágrimas por causa de alguma tragédia que aconteceu na sua vida. Deus está dizendo assim: não, tem um recomeço. Eu também não entender isso. Talvez um sentimento negativo está inundando o teu coração, Deus, mas eu tenho algo bom para colocar aí. Tem o bálsamo de Gileade, vou botar em cima dessa ferida aí. Vai sair algo bom, uma coisa boa vai acontecer. Talvez você não esteja recomeçando porque você e seu marido estão ali trocando acusações, competindo um com o outro. Você não casou com seu marido e
o marido, você não casou com sua esposa para competir, vocês se casaram para cooperar um com o outro. Se são cooperadores, completaram um ao outro. Talvez quando algo acontece na sua vida, você vê como algo banal. Nasceu mais uma criança hoje. Quantas crianças nasceram hoje? Crianças indesejadas, algumas abandonadas, algumas até recebidas pelos seus pais com alegria. Mas eu tenho certeza que poucas foram recebidas como Eva recebeu aquela criança. Deus me deu outro filho. Por detrás do nascimento desta criança não estávamos só eu e Adão, estava o Senhor também. Isso aqui é fruto da bondade do Senhor, desse novo recomeço que nós estamos tendo. Talvez você precise cultivar a sensibilidade no seu coração para ver a bondade do Senhor por detrás de coisas que acontecem na sua vida, que não podem ser interpretadas como ato mecânico, casual. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e agora vem a parte mais difícil, e a parte que nós precisamos viver, Senhor. Como é fácil a gente entrar na igreja, ouvir uma mensagem, apreciá-la ou depreciá-la, julgá-la. Como é difícil viver, meu Deus. Por isso eu te peço agora, Senhor, estende a tua mão agora de poder para plantar a tua palavra eficaz na vida dos teus filhos, e principalmente na vida das filhas de Eva, Deus, para que se levantem filhas de Eva nesta igreja, Senhor. Mulheres que, apesar dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas escolhas erradas, todas as vezes que acontece algo na sua vida, elas veem a mão do Senhor por detrás. Não perderam a esperança de que o Senhor está cuidando e zelando pelas suas vidas, apesar da dureza da vida, Senhor. Ó Pai, levanta filhas e filhos de Eva nesta igreja, e levanta filhos teus nesta igreja, que a gente comece como filhos e filhas de Eva e terminemos a nossa jornada como filhos de Deus, que superaram os seus erros, superaram as suas falhas, superaram os seus pecados, superaram as suas circunstâncias difíceis, superaram este corpo, superaram este mundo, para viverem como filhos de Deus, em total e perfeita santidade. Nós começamos a nossa jornada lá atrás. Eva, mãe de todos os viventes, como filhos de Eva. Ajuda-nos a trilhar esses caminhos, esses princípios que aprendemos com ela, e mais tarde com o Teu Filho Jesus, para encerrarmos a nossa jornada aqui na terra, como filhos de Deus, na sua potencialidade, na sua capacidade total. Esta é a nossa oração, nosso pedido, no nome de Jesus.